Olá, empreendedores do campo, olá pessoal que me acompanha aqui no canal. Estamos aí fazer mais um vídeo, na verdade uma aula novamente, sobre um assunto muito legal. Então para você que vai assistir esse vídeo, já prepara porque vai ser um vídeo de pelo menos uns 20 minutos a meia hora de duração. O assunto é muito importante, temos muito sobre o que falar, né, muitas coisas para conversar. Então, prepara que vem muito conteúdo por aí. Esse é um vídeo para você assistir, de preferência com a sua família, se você é produtor de leite, né? Assistir com a sua esposa, com seus filhos, né? Ou com os familiares aí que trabalham na atividade. Se você for um técnico veterinário, né? Também é um vídeo para você assistir e depois deixar aí o seu comentário técnico sobre o que você acha sobre esse assunto. Nós vamos falar nesse vídeo sobre nascimento de bezerros. Eu vou usar aqui a linguagem terneiras, tá? Que é uma linguagem que fica mais, me deixa mais à vontade para falar do que bezerros, que é uma coisa que a gente aqui no sul não, é uma palavra que não se utiliza, né, no dia a dia. Então vamos falar de terneiros. Separar o terneiro ou deixar ele com a vaca após o nascimento. Esse é o assunto que a gente vai tratar aqui, né? Eu falei disso ontem nos stores do Instagram, né? E hoje eu vou falar aqui mais aprofundadamente sobre este assunto. E para falar disso, eu utilizei como base um artigo escrito numa revista, numa das revistas mais importantes sobre produção de leite lá dos Estados Unidos. Tá? O meu inglês aqui não é muito bom, mas a revista se chama Progressive Dairy, deve ser assim que se fala, né? E é uma revista que fala exclusivamente sobre produção de leite. E ela traz esse artigo falando sobre o que a pesquisa mostra sobre separar ou não o terneiro logo após o nascimento e o que a opinião pública acha, o que o consumidor, o que as pessoas em geral acham sobre esse assunto, né? E esse artigo ele está sendo baseado nas ideias, né, numa pesquisa realizada por uma professora, uma pesquisadora de uma universidade lá dos Estados Unidos, chamada doutora Marina von Keyserling. Tá? A doutora Marina ela apresentou um simpósio no mês de maio, num simpósio lá do Conselho de Bem-Estar do Gado Leiteiro, que tem lá nos Estados Unidos. E ela falou sobre esse assunto, né, sobre a separação ou não da vaca do terneiro e o que as pessoas acham sobre isso. Eu li esse artigo várias vezes, eu pesquisei outros artigos que essa professora, essa pesquisadora também escreveu. Ontem à noite eu até enviei um e-mail para ela e ela prontamente me respondeu o e-mail. Então a gente vai falar um pouco baseado nesse artigo e pegar o que esse artigo traz de informação e trazer ele para a nossa realidade, o nosso dia a dia da produção de leite, naquilo que eu como produtor, como técnico também sempre oriento os produtores a fazer, aquilo que eu fazia na minha propriedade, certo? Então nós vamos falar sobre isso. É bem-estar animal, na verdade, o tópico é a vaca e o bezerro, bem-estar dos animais, tá? Então se fala muita coisa sobre essa prática de separar ou não a vaca do terneiro logo após o nascimento. A gente vê opiniões diversas, né? Eu tenho a minha opinião de que é importante deixar o terneiro junto com a vaca nas primeiras horas. Na minha propriedade sempre deixava pelo menos 12 horas os animais juntos, ou seja, se nascia tardinha deixava até no outro dia de manhã, se nascia de manhã eu deixava até a noite ou às vezes até a outra manhã o terneiro junto com a vaca. Claro, tendo todos aqueles cuidados que precisa ter com o terneiro ali nas primeiras horas de nascimento, mas sem separar os dois animais. E essa preocupação, essa questão, né, ela está em discussão no mundo inteiro, né, se fala sobre isso e nós temos opiniões diversas. Outra questão que ela abordou nesse artigo também é a questão dos machos que nascem nas propriedades leiteiras, né, e que eram, né, descartados logo após o nascimento. Isso hoje já mudou, em questão de 1 ano, 2 anos para cá, mudou muito, né,
Porque há 2 anos atrás, eu lá na propriedade, por exemplo, eu doava fêmeas, machos que nasciam porque eu não tinha como criar. Hoje, em pouco tempo, em questão de um ano e pouco, isso tem mudado totalmente, porque hoje um terneiro macho nascido em uma propriedade, se ele for cruza de Jersey, holandês com Angus, por exemplo, ele vale 400, 500 reais, recém-nascido, pelo menos aqui na região em que eu estou hoje. Lá na região que eu morava, passa uma caminhoneta recolhendo esses animais com poucos dias de vida, né, e leva para outras regiões do estado, para grandes confinamentos que tem. Então hoje esses animais valem para o produtor e eles têm um propósito dentro da cadeia do leite, que é a produção de carne, né? A questão é, a pesquisa apoia a separação da vaca com bezerro? O que a pesquisa diz sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de pesquisa é o quê? Pesquisadores fizeram testes e chegaram a conclusões. O que a gente mais ouve é que existe vantagem tanto para o terneiro como para a vaca, se eles forem separados logo. Mas a pesquisa realmente fala isso? Ou isso é uma opinião que tem passado, né, no passar dos anos, né, uma opinião e que talvez pode ter mudado, né, mas é uma coisa que não se discute muito, então esse ensinamento vai passando para frente, né. Então, historicamente, as propriedades elas têm separado os terneiros logo após o nascimento. Grandes propriedades, principalmente, não deixam a vaca com o bezerro. Ele nasce e ele é separado, o terneiro é separado, vai para uma casinha individual e a vaca vai junto com as outras, né? Então essa separação acontece historicamente. Vários fatores são usados, né, para dizer que isso é vantagem. Fatores como aumentar a produção de leite da vaca, fator como aumentar o lucro dentro da propriedade por causa disso, controlar a alimentação do colostro do terneiro nas primeiras horas, melhorar a saúde do terneiro e melhorar a saúde da vaca, tá? Isso é utilizado como fator positivo para essa separação. E outro é minimizar o sofrimento da vaca e do terneiro, separando logo porque não cria vínculo. Eu vi ontem uma postagem no Instagram dizendo que a vaca é para separar o terneiro da vaca no máximo 40 minutos depois de nascer, para não criar vínculo, né, dos dois e não aumentar o sofrimento. Mas numa criação que eu julgo uma criação mais humana, que era dentro daquilo que a gente vem trabalhando, eu acredito que é melhor deixar o terneiro com a vaca para que tanto o terneiro como a vaca possam ter aquele afeto de mãe e filho, né? Quando a gente fala de uma coisa mais humana, uma criação mais humanizada, certo? Bom, então essas razões que eu passei para você são as razões que a gente, né, vê. Mas será que realmente a pesquisa ela mostra isso, tem evidências claras de que é realmente isso? Esse artigo foi baseado em pesquisas realizadas nos Estados Unidos, então pode ser um pouco diferente, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, Estados Unidos e Europa, eles estão um pouco mais à frente do que o Brasil em questão de produção de leite, tecnologia, bem-estar, né? E a gente pode levar bem em consideração o que as pesquisas lá mostram e adaptar isso para a nossa realidade aqui do Brasil, né? Então, essa professora, a doutora Marina, deixa eu ver aqui o nome certo, isso mesmo, a doutora Marina, ela diz isso, né? E ela diz ainda no artigo que, embora essas razões elas podem ser justificadas, ela disse que a pesquisa, que não há muita pesquisa sobre esse assunto, elas não fornecem fortes evidências que apoiam a separação imediata. Então, o que eu acabei de dizer, a gente vem orientando isso ao longo dos anos, mas a pesquisa ela não mostra evidências fortes que realmente seja vantajoso a gente separar o terneiro da vaca logo após o nascimento, né? Então, alguns anos atrás, essa doutora, junto com um grupo de outros pesquisadores, eles decidiram fazer uma revisão de literatura. Quando a gente fala de pesquisa e fala de revisão de literatura, é o quê? Se você já escreveu um TCC, alguma coisa assim, você deve saber o que é uma revisão de literatura. É você pegar várias pesquisas sobre o assunto que você está estudando e ver o que essas pesquisas
abordaram, e em cima desses resultados você fazer o teu trabalho, né, a tua pesquisa, né, se baseando muitas vezes em cima dos resultados dessas pesquisas anteriores. Então eles encontraram 63 artigos que comparavam a separação da vaca e do terneiro, olhando a melhoria da saúde do terneiro e da vaca, né? Então, o que eles chegaram à conclusão? Mais de 63 artigos, na verdade, né? 63 artigos comparavam a separação do terneiro com a vaca, olhando para a saúde do terneiro, e 18 olharam essa separação olhando para a saúde da vaca. Bom, a partir disso, eles chegaram a algumas conclusões, vendo todos esses estudos, né, e vendo o que esses estudos apontavam. Por exemplo, no caso da mastite, 11 estudos relataram um efeito protetor do contato da vaca e do terneiro na mastite. Ou seja, deixar a vaca com o terneiro diminui muito a chance da vaca ter mastite após o parto, tá? Deixar a vaca com o terneiro diminui a chance da vaca ter mastite após o parto. 11 mostraram isso. 7 estudos foram neutros, ou seja, não é positivo nem é negativo. E nenhum mostrou que manter a vaca com o terneiro aumenta o risco de mastite. Então, uma das coisas que a gente vê nessa separação é que separar o terneiro da vaca diminui a chance de mastite. Mas as pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, mostram o contrário, que deixar o terneiro com a vaca diminui as chances de mastite. Por quê? Porque quando o terneiro está com a vaca, ele mama várias vezes durante o dia. Ou seja, o úbere do animal não enche de leite para ser ordenhado só de uma vez, ele vai sendo esvaziado aos poucos, né? Então isso seria um fator positivo. Mas claro, precisariam ter mais pesquisas para a gente avaliar também outras questões de outras doenças, por exemplo. Mas em questão de mastite, manter o bezerro com a vaca é positivo, reduz a chance da vaca ter mastite, certo? Em relação à saúde do terneiro, foi ainda mais confuso, porque não acharam, juntando tudo isso, não acharam evidências que sustentem que a separação do terneiro com a vaca seja positivo para a saúde do terneiro. Por exemplo, olhando a questão da diarreia, 6 dos estudos mostraram um impacto positivo, ou seja, terneiro que fica com a vaca tem menos diarreia. 5 eram neutros, ou seja, 5 estudos não mostraram que era bom ou nem ruim, e só um deles era negativo. Então, novamente, deixar o terneiro mamar na vaca diminui as chances de diarreia. Aqui no artigo também fala sobre uma doença de John. Eu dei uma pesquisada nisso e essa doença de John, ela se refere a uma paratuberculose, ou seja, seria uma forma atípica de tuberculose e nenhum estudo indicou que é benéfico separar o terneiro da vaca para não ter essa doença no terneiro, não passar essa doença da vaca para o terneiro. Em questões de mortalidade de terneiros, manter os terneiros com as vacas é positivo porque diminui bastante a taxa de mortalidade de terneiros nas primeiras horas, nos primeiros dias, certo? Então, são coisas bem interessantes, né? Porque a gente vê esses argumentos, mas as evidências realmente que isso é benéfico, separar o terneiro com a vaca, na pesquisa eles não existem. Em relação a esse artigo, as pesquisas nos Estados Unidos, que fique claro, é um artigo baseado em pesquisas nos Estados Unidos. Mas é muito legal da gente analisar isso, porque a gente às vezes faz as coisas porque todo mundo fala, porque todo mundo faz, e não entende o que está por trás, se realmente funciona ou não funciona. Claro que quando a gente fala de deixar vaca e terneiro junto, né, aqui se fala de deixar até o desmame, em algumas situações eles citam isso, né,
Na prática, numa propriedade leiteira, a gente sabe que isso não é possível, né? Não tem como você fazer um manejo de uma vaca com o terneiro até o desmame, fazer ordenha, enfim, toda aquela situação. A gente vê algumas postagens do pessoal que trabalha com raças mais zebuínas, que eles fazem até uma sala de ordenha para deixar o terneiro do lado da vaca durante a ordenha, né? Mais para a liberação do leite desses animais. Mas quando a gente fala de raças de Jersey, holandesa, enfim, isso não se torna viável dentro de uma propriedade. A questão que nós estamos focando é deixar o animal junto com a mãe nas primeiras horas de vida ou no primeiro dia de vida é importante ou não. E aqui a gente, baseado nessa revisão de literatura, nessas pesquisas, mostra que tem efeito positivo deixar o terneiro com a vaca nas primeiras horas, claro, sem você descuidar dos cuidados do terneiro, que é fazer a cura do umbigo, que é fazer a limpeza do animal, que é oferecer o colostro para esse terneiro. São coisas importantes que a gente não pode deixar de lado por pensar, vou deixar o terneiro com a vaca, não preciso fazer isso. Não, você tem que fazer isso, mas uma coisa a mais é você deixar ele junto com o animal. Principalmente, eu acredito que o principal fator seja o bem-estar do terneiro e da vaca, né, para ter essa atenção materna, e questões de imunidade desse terneiro, eu acredito que também é muito importante. Outra questão que traz aqui é que terneiros que ficam com as suas mães têm melhor ganho de peso, né? Isso a gente pode avaliar, por exemplo. Eu crio terneiras, né, eu compro terneiras recém-nascidas com 4, 5 dias de vida. Antes disso eu não compro, né, porque eu quero que o produtor forneça o colostro. E quando eu trago esses terneiros para minha propriedade e trato só o leite, substituto o leite em pó, o ganho de peso, o crescimento deles não é o mesmo daquele terneiro que foi tratado com leite de vaca durante alguns dias. E com certeza não é o mesmo daquele terneiro que mamou numa vaca, né, até o desmame. Então isso é nítido, isso a gente sabe que realmente tem uma grande diferença, né? São desafios, né, que são um grande desafio da gente conseguir manter o terneiro com a mãe dentro de um sistema por mais tempo, mas nas primeiras horas, no primeiro dia, eu acredito que não seja um desafio para o produtor, né? Basta ele ter lá um espacinho que possa deixar a vaca junto com o bezerro. Isso não é um grande desafio, eu vejo como tendo muitas vantagens em fazer isso, né? Tirar esse terneiro logo da mãe, eu não creio que seja uma boa ideia. E a gente vai fazer uma segunda parte desse vídeo, para não ficar muito grande, falando sobre a opinião pública, ou seja, falando sobre o que o consumidor, aquele consumidor que não tem o contato com a produção de leite, acha sobre esse assunto. E aí a gente vai começar a entender uma coisa bem interessante que falta muito na cadeia do leite, né? Que é o contato mais próximo do produtor, da indústria e do consumidor. Esses elos de ligação eles têm que estar mais próximos. Ou seja, o consumidor tem que entender o sistema de produção, e o produtor e a indústria eles precisam perceber o que o produtor, ou o que o consumidor espera na hora de comprar o leite, o que ele espera de como seja feito essa produção de leite. Então essa junção desses elos, desses três elos da cadeia do leite, ela é fundamental. É uma coisa que em algumas regiões do mundo, na Europa, por exemplo, já é mais discutido, e aqui no Brasil eu acho que ainda tem um grande espaço, um grande abismo entre isso, né? De tentar aproximar e entender o que o consumidor realmente quer. Então chegou-se à conclusão em que todas as pesquisas, né, não mostram evidências realmente fortes que possam dizer que é benéfico tirar o terneiro da mãe logo após ao nascimento. Então isso ainda é um dilema dentro da cadeia do leite, né, porque são necessários realizar muitas pesquisas ainda sobre esse assunto. Para isso demanda tempo, demanda dinheiro e demanda interesse também para se fazer isso. Por outro lado, nós temos uma ciência que não diz 100% que aquilo que a gente faz realmente é o melhor, né?
E nós temos também uma frase bem importante aqui que eu destaquei e que não fala só da produção de leite, mas que pode ser levado para qualquer tipo de negócio, que a doutora Marina ela diz o seguinte: do outro lado temos os processadores de leite e o produtor, cuja função é vender o leite ao consumidor, produzir e vender o leite ao consumidor, ao público, que são muito bons no que fazem, ou seja, produtor e indústria é ótimo naquilo que fazem. A melhor maneira da gente vender algo é certificar-se de que sua mensagem esteja alinhada com os valores fundamentais do seu cliente. Isso é muito importante. E com essa frase, a melhor maneira de vender algo é certificar-se de que a sua mensagem esteja alinhada com os valores fundamentais do seu cliente. Eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo e você vai ver na segunda parte do vídeo uma pesquisa, um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos com os consumidores para ver o que os consumidores, o que os clientes acham sobre separar ou não o terneiro da mãe. Então, na segunda parte desse vídeo, vai ter o link aqui embaixo na descrição, você vai ver a que conclusão chegou-se com esse estudo, e aí você vai perceber o quão é importante a gente discutir isso, né? Às vezes saindo um pouquinho só do olhar técnico, mas indo também para um olhar mais amplo, né? Um olhar de amplitude, tanto para o bem-estar dos animais, do produtor e o que o consumidor pensa em relação a esse assunto. Então espero você na segunda parte deste vídeo.